Por que aquele cara que mal responde as mensagens dela consegue transar com ela toda semana, enquanto você não consegue nem um beijo dela? A resposta é muito simples. Esse cara tá fazendo o exato oposto. Ela sabe que você é um cara mais atencioso, romântico, cuidadoso, mas mesmo assim é com ele que ela quer ficar. E isso, irmão, não é injustiça. Isso é apenas como funciona a psicologia feminina, a mente feminina. E eu vou te mostrar agora exatamente o que esse cara faz que você não faz. É uma coisa tão simples, mas tão poderosa que se você começar a usar, aquela morena que você tanto deseja vai começar a implorar pela sua atenção, ela vai querer ajoelhar pra você. Então se você quer virar esse jogo e fazer ela correr atrás de você, já comenta a casa aqui embaixo. Viu o filme semana passada? Bom demais, tô com ele na cabeça até agora. Primeiro de tudo, irmão, você precisa entender uma regra que tá programada no cérebro feminino desde os tempos mais primitivos, desde a época dos homens das cavernas. Essa regra vai explicar o porquê você é sempre visto como um cara chato, desinteressante e sem valor. Por isso você é rejeitado. Presta atenção. Quanto mais difícil é de você conseguir uma coisa, mais valor você enxerga nessa coisa. Quanto mais raro é alguma coisa, mais valor ela tem. Um diamante custa uma fortuna. Por quê? Porque ele é raro. Já, por exemplo, areia, terra que você acha na rua, asfalto, pedra, não vale quase nada, porque você encontra em todo lugar. É muito disponível. Entende? E isso, meu querido, se aplica também nos relacionamentos, nas pessoas. E é justamente por isso que você deve ser um cara difícil, um cara raro, um homem escasso. Para você entender melhor, se liga só como eu utilizei essa regra na prática para conseguir ficar com uma loira muito gata e gostosa. Teve um dia que eu fui no aniversário de um amigo meu e eu conhecia só ele. Eu não conhecia mais ninguém na festa, só ele. A gente foi na casa dele para comemorar. Então, naturalmente, eu precisei me enturmar. Já que eu não conhecia ninguém, eu precisei fazer amizade, conversar com a galera, me enturmar. Aí eu tava lá na festa de boa e do nada, simplesmente do nada, eu olho assim pra porta que abriu assim, né? E chegou uma loira 10/10 com uma amiga dela, que não era tão bonita não, mas a loira, cara, disparado a morena, a loira, né, mais gata da festa. Quando ela chegou, pra você ter uma noção, todos os caras se aproximaram, foi falar com ela, babar por ela, foi gadear, encher o saco dela, parecia mosca ao redor de uma comida gostosa. E eu fiz, obviamente, exatamente o oposto. Eu continuei falando com todo mundo, socializando, me enturmando, fazendo a galera dar risada. Teve uma hora, né, que eu vi um cara meio sozinho num canto, fui lá falar com ele, falei, irmão, o que você tá fazendo sozinho aí, cara? Vamos lá. A gente trocou uma ideia. Depois eu enturmei ele com outro grupinho de pessoas, falei com outras garotas também, fiz amizade. Cara, foi bem bacana. E eu não dei essa atenção toda pra ela. Na verdade, quando eu fui falar com ela, eu falei mais com a amiga dela do que com ela. Eu dei mais atenção pra amiga do que pra loira 10/10 que tava ali acostumada a ser, né, toda paparicada, toda, enfim. E isso, por si só, já deixou muito claro que eu não vou tratar ela como especial, superior, só porque ela é bonita. Ela só era mais uma mina que tava ali na festa. Foda-se. Só por esse pequeno gesto, eu já demonstrei que eu era um cara diferente, um cara mais difícil do que todos os outros caras que foram lá facilmente puxar o saco dela. Logo, o meu valor foi lá pra cima. Por quê? Porque tudo aquilo que é mais difícil é mais valorizado. E aí, quando eu tive a primeira interação com ela, com a amiga dela, eu conversei um pouquinho com ela, mas irmão, logo depois, ela tava dando risada, a gente tava conversando um pouquinho, logo depois, cara, eu já saí da conversa e fui falar com outras pessoas, dar atenção para outras pessoas, para outros grupos de pessoas que estavam no ambiente. E eu fiz isso não por joguinho, nem tava pensando nisso. Eu fiz isso porque na hora era o natural. Eu queria fazer aquilo, eu gostei, eu tava gostando. Eu gosto, inclusive, de ir numa social, numa festa, na casa de alguém, no aniversário, churrasco, falar com todo mundo, conhecer pessoas novas, entende? Tanto mulheres quanto os outros caras, pra ver, mano, quem era mais legal, mais interessante, eu conversava um pouquinho mais, depois eu ia conversar com outras pessoas, se não achava tão interessante, rapidamente eu já saía e conversava com outras pessoas, naturalmente. Sabe o que aconteceu depois de umas meia hora, 40 minutos? Desde que ela chegou e eu tava nessa dinâmica de falar com todo mundo, ela começou a se aproximar mais de mim. Ela começou a
querer minha atenção, a tentar chamar minha atenção. Ela puxava assunto. Teve uma hora, inclusive, que ela fez um joguinho comigo. Ela começou a me chamar de amigo, tá ligado? Só pra me testar, pra ver qual que seria a minha reação. Porque é aquilo, quando a mulher tem interesse em você, ela testa você, ela te testa. Pra ver se você de fato é um cara confiante ou se você tá fingindo ser um cara confiante. Nesse caso, onde ela me chamou de amigo, muitos caras nessa situação já poderiam ficar meio puto, meio inseguro. Como assim amigo? Deixando na cara que ele não quer ser amigo dela, que ele quer ficar com ela, mas de um jeito não tão interessante. Já ia afastar um pouco. Depois, no outro vídeo, eu conto como foi essa minha reação, o que eu fiz ali pra lidar com esse teste dela. Não é o foco agora. O foco é que agora ela percebeu que eu era um cara difícil de conquistar. Era difícil pra ela conquistar o meu tempo, conquistar minha atenção e a minha presença. Afinal de contas, ela percebeu que eu tava sendo disputado, requisitado naquele ambiente. E o resultado final de tudo isso é que ela começou a demonstrar esse interesse por mim e no final da festa a gente ficou. Mesmo durante a festa, ela falando várias vezes que eu não quero ficar com ninguém hoje. No final das contas, não deu outra. Eu fiquei com ela na festa, inclusive a gente veio pra minha casa depois da festa, o famoso after, né? Veio eu, ela, mais um casal, a amiga dela e o outro brother também que tava lá, que eu conheci, que é um cara inclusive mais alto que eu, mais bonito do que eu, chegou na festa com uma moto de 40, 50 mil, que o colega dele fez questão de falar, nossa, você vê que a sua moto tal, 50 mil reais, só pra tentar elevar o valor dele. No final das contas, eu fiquei com a loira 10/10, trouxe ela aqui pra casa e o cara teve que se contentar com a amiga dela, que nem era muita coisa, era uma 5, 6/10. Aí os caras querem falar que não, se você não for bonito e rico, você não pega ninguém. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, irmão, por que isso deu certo? Por que ela se atraiu por mim? Muito fácil e simples, porque enquanto os outros caras estavam tentando provar o seu valor pra ela, estavam tentando impressionar e conquistar ela, eu tava só sendo eu mesmo, me divertindo, brincando, zoando, conversando com todo mundo, sem querer provar nada pra ninguém. Foda-se. Então ela percebeu que a minha atenção, minha presença era difícil de conquistar. E isso acabou instigando o ego dela. Ela começou a querer provar, não, pô, como assim? Tá todo mundo me querendo e esse cara não? Será que eu não sou tudo isso que eu acho que eu sou? Eu quero provar pra mim mesmo e pra esse vagabundo aqui que eu sou atraente. Então eu vou ficar com esse cara. Eu vou conquistar esse cara. E isso é sedução, mano. Isso é o jogo do valor. Quanto menos você tenta convencer alguém do seu valor, mais valor essa pessoa enxerga em você. Isso é lindo demais. Ela me viu como um desafio e não como um gado que corre atrás delas, tá entendendo? E agora, como você, meu baby shark, pode aplicar isso na prática na sua vida? Presta atenção, você precisa ser naturalmente assim. Esse cara. Ou seja, no seu dia a dia, você precisa ter um propósito, objetivos de vida, metas, tarefas diárias que você precisa concluir, estudar, treinar, trabalhar, empreender, fazer um projeto, fazer grana. Tenha uma rotina com hábitos, com hobbies saudáveis, melhore teu corpo, melhore o seu estilo de vida, seja um cara saudável, faça meditação, tome banho frio, treine, faça um esporte. Quando você tem uma vida ocupada, você é naturalmente esse cara que é escasso, que é raro, que é indisponível. Naturalmente vai ser mais difícil de conquistar o seu tempo, sua atenção e a sua presença. Logo, o seu valor vai aumentar demais. Quando você é esse cara, você naturalmente comunica para as pessoas: olha, eu sou um cara ocupado, eu tenho a minha vida, eu sou um cara completo, eu sou feliz sozinho e eu não vou correr atrás de ninguém, porque eu não preciso correr atrás de ninguém. E cuidado, irmão, não adianta você fingir que você é um cara ocupado, sendo que na prática você fica o dia inteiro na sala coçando o saco vendo TikTok, pelo amor de Deus. Na prática, em eventos sociais como churrasco, barzinho, aniversário, uma social, eu quero que você fale não somente com uma pessoa ou somente com um grupinho de pessoas. Eu quero que você divida sua atenção entre várias pessoas, vários grupos de pessoas. Irmão, é sério, isso aumenta demais o seu valor social. E agora eu vou te falar aqui o primeiro truque de ouro, de mestre desse vídeo, então já anota aí. No ápice da conversa com aquela morena, ou mesmo com um grupinho de pessoas, quando você perceber que tá todo mundo dando risada, se divertindo contigo, perguntando sobre você, aproveitando a sua presença, no ápice da conversa, você vai sair. Simplesmente, mano, saia. Vai fazer alguma coisa, vai falar com outra pessoa, com outro grupinho. Uma coisa que eu fiz muito nesse rolê, não de propósito, mas porque eu sou assim e eu quis fazer aquilo. Eu tava conversando com a galera ali, beleza? Todo mundo tava querendo minha atenção. E aí do nada eu saía pra ouvir um áudio no celular, pra mandar um áudio, pra atender uma ligação, pra mandar uma mensagem. Então eu saía pra realmente ter esse tempinho ali comigo. Ou pra ir no banheiro, por exemplo. Teve uma hora, inclusive, que eu fui fazer isso, ver umas mensagens no celular. Eu me distanciei de todo mundo. E uma mina, que inclusive era uma mina
do meu amigo que tava fazendo aniversário, ela veio onde eu tava pra conversar comigo, velho. Ela saiu das amigas que ela tava, viu que eu tava sozinho ali no canto, no celular, meio que ocupado, e ela foi falar comigo. Puxou o assunto. Tanto que eu fiquei, mano, essa mina aqui, viado. Ela não era namorada do meu brother. Ela tava ficando com ele, uma ficante ali. Só que ela também, cara, mulher é assim. Mulher vê o comportamento masculino, as atitudes, as características, e se você ativar nela os gatilhos e as emoções certas, ela vai sentir atração por você. Igual uma mulher bonita e gostosa gera atração em você. Então, da mesma forma que o meu comportamento naquele ambiente gerou atração na loira 10/10, gerou também nessa mulher que tava com meu brother. Só que é claro, né, moral, ética, ela não ia querer ficar comigo ali e demonstrar isso, né? Pelo amor de Deus, ela sabia que eu era amigo do ficante dela. Mas eu percebi sim que ela teve esse interesse por mim, mas foi muito sutil e tudo mais. Ainda mais depois, cara, quando ela viu eu ficando com a 10/10, que a loira é muito gata, pô, a pré-seleção, ela falou, mano, esse cara realmente é um filho da puta. O valor, né, vai lá pra cima e você acaba sendo atraente, visto como um cara mais atraente e interessante aos olhos de todas as outras mulheres. Isso quando você fica com uma mulher bonita. Se você fica com uma mulher gorda, feia, zoada, aí, pô, aí o seu valor abaixa, ao invés de subir. Vamos lá, já o segundo truque de mestre desse vídeo aqui, cara. Durante a conversa com a morena, você vai usar a escassez de corpo. Como assim, Bruno, escassez de corpo? Basicamente é você fisicamente ser escasso. Então, só de você sair da conversa no ápice, já é uma certa escassez de corpo, porque você tá saindo com o teu corpo para outro lugar. Então, você ali tá sendo escasso. Mas tem uma outra forma também de você usar isso durante a conversa, que é, por exemplo, você vai dar risada. Tá conversando com a morena aqui, tal, rola um comentário descontraído, você vai dar uma risada. Sabe aquela risada que você dá? Você curva o corpo pra frente, né? Você dá essa risada curvando o corpo pra frente, só que saindo um pouco da conversa. Se ela tá aqui, você não vai dar risada pra frente. Você vai dar uma risada quase que saindo da conversa, dando um passo pro lado, quase como se você tivesse, ó, tô aqui quase saindo da conversa, pra ela ter essa sensação de que, mano, você não tá ali 100% disponível pra ela, com a sua atenção 100% virada pra ela. Pra ela ter esse receio, esse medo de você sair da conversa e ela ficar ali, mano, sem ter a sua atenção. Isso é você usar a escassez de corpo durante uma conversa, seja só você e ela, seja você com um grupo de pessoas, pra sua atenção, seu tempo, seu corpo, sua presença ser mais valorizada, beleza? E agora o terceiro truque de mestre pra você utilizar é você ficar em silêncio às vezes. Deixa ela sentir a falta da sua voz. Como eu disse pra ti, cara, saia uma hora da conversa, vá atender uma ligação, fica ali um pouquinho sem falar com ela, fala que chegou uma mensagem muito urgente pra ti, que você precisa responder, que você precisa atender uma ligação, ouvir um áudio, por exemplo. Assim ela vai sentir novamente falta da sua presença e da sua atenção, perfeito? Você pode estar perguntando agora, mas e por mensagem? Como que eu faço isso? A mesma coisa, irmão. Quanto mais raro e indisponível você for, melhor, mas faça isso do jeito certo. O cara que é disponível demais, ele é desinteressante, ele é ignorado. Ela sabe que ele vai estar ali a todo momento e tudo que é fácil demais não é valorizado, perde a graça, perde o valor. Já o cara que demora pra responder é mais interessante. Ela sente falta dele. Ela fica, mano, a conversa tava tão boa com esse cara, por que ele sumiu? Eu quero mais e mais dele, entende? Saia também do ápice da conversa. Ela tá se divertindo, dando risada, perguntando sobre você. Você deixou ela curiosa, demora um pouco pra responder. Ela vai ficar pensando em você. E quanto mais ela pensa em você, sente sua falta, mais ela vai se atrair, se interessar e se conectar contigo. Uma última dica aqui, mano, essa aqui é forte demais, cara. Valoriza, hein? Porque, ó, se você é aquele cara que, por exemplo, conversou com ela a semana inteira ali e tal, mano, ela tá interessada, bem da hora o papo de vocês, só que aí chega numa sexta-feira à noite e você some. No ápice da conversa, na sexta-feira à noite. É óbvio que ela vai sentir sua falta, pensar em você. Ela vai pensar o seguinte: esse vagabundo sumiu numa sexta-noite. O que será que ele tá fazendo? Ela pensa, mano, esse cara sabe conversar, ele tem a lábia, tem a senha. Sumiu numa sexta-noite? É provável, né? Minimamente provável que ela vai pensar que você tá com outra mulher. E isso gera pré-seleção. Esse cara se relaciona com outras mulheres. Esse cara é desejado, ele é disputado. Logo, o seu valor aumenta demais. Claro, não abuse disso. Não vai todo final de semana você some. Aí, pelo amor de Deus, né? Você dificulta demais. E tudo aquilo que é difícil demais, quase que inacessível, a pessoa também perde o interesse. Pô, se eu não vou conseguir isso aqui nunca, vai se fuder também, não quero mais. Então, saiba balancear. Você ser disponível e indisponível. Você ser presente e ser distante. Saiba equilibrar. Posso fazer um vídeo exclusivo para isso também. Então, irmão, lembre-se sempre dessa regra de ouro. Ela precisa sentir falta da sua presença e da sua atenção. E você precisa fazer isso acontecer da forma mais natural possível, porque senão fica chato, vira joguinho, ela percebe e aí fudeu. É só assim, fazendo ela sentir sua falta, que você vai ser naturalmente desejado pela mulher que você quiser.